Bom, boa noite a todos. Vamos dar continuidade ao nosso estudo, né, da sistematizada doutrina espírita, do Evangelho Redivivo, e hoje a Miriam Veloni vai ser a facilitadora, continuando com a introdução ao Evangelho segundo o Espiritismo. Tá? Nós vamos ter a Miriam Simone lendo a nossa página inicial, que a Miriam Veloni vai compartilhar, e a Elisa depois vai fazer a nossa prece. Ok? Tudo bem? Então, boa noite a todos. A gente está na segunda aula, né? Minha, não é do geral, né? É a minha aula, que a gente está na segunda parte dela. Então, só para que a gente lembre, né? A bandeira do programa, a mensagem do Cristo precisa ser conhecida, meditada, sentida e vivida. Então, isso está lá em Renúncia, né? No livro de Emmanuel. Então, vamos lá. Boa noite, gente. A página de hoje é do livro Pão Nosso, capítulo 36. Emmanuel. Até o fim. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Jesus. Aqui não vemos Jesus referir-se a um fim que simbolize término, e sim a finalidade, ao alvo, ao objetivo. O Evangelho será pregado aos povos para que as criaturas compreendam e alcancem os fins superiores da vida. Eis porque apenas conseguem quebrar o casulo da condição de animalidade aqueles espíritos encarnados que sabem perseverar. Quando o mestre louvou a persistência, evidenciava a tarefa árdua dos que procuram as excelências do caminho espiritual. É necessário apagar as falsas noções de favores gratuitos da divindade. Ninguém se furtará impune à porcentagem de esforços que lhe cabe na obra de aperfeiçoamento próprio. As portas do céu permanecem abertas. Nunca foram cerradas. Todavia, para que o homem se eleve até lá, precisa asas de amor e sabedoria. Para isto, concede o Supremo Senhor extensa cópia do material de misericórdia a todas as criaturas, conferindo, entretanto, a cada um o dever de talhá-las. Semelhante tarefa, porém, demanda enorme esforço a fim de concluí-la. Recruta-se a contribuição dos dias e das existências. Muita gente se desanima e prefere estacionar, séculos a fio, nos labirintos da inferioridade. Todavia, os bons trabalhadores sabem perseverar, até atingirem as finalidades divinas do caminho terrestre, continuando em trajetória sublime para a perfeição. Bem, meus irmãos, boa noite. E vamos, através da prece, iniciar os trabalhos dos estudos da noite. Por isso, nós vamos pedir que cada um feche seus olhos e eleve o seu pensamento a Jesus, nosso mestre, nosso amigo, nosso modelo e guia. Agradecendo por essa oportunidade de estarmos aqui nesse aprendizado, onde nós temos as ferramentas para fazer a diferença, para fazer o melhor, para plantar o melhor e colher futuramente as benesses dos nossos atos. Sabendo da misericórdia divina que está sempre conosco, agradecemos também
as dores das provações, porque sem elas nós não poderíamos pôr em prática a nossa fé. Que nós estejamos sempre perseverantes nesse estudo e principalmente na vivência daquilo que aprendemos. Agradecemos aos nossos mentores espirituais, aos nossos amigos, que possam também abrir a nossa mente e o nosso coração para que possamos receber da melhor forma e o entendimento para os ensinamentos da noite. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigada, Miriam. Muito obrigada, Elisa. E agora, Miriam, Belone, a palavra é sua com a continuação dos nossos estudos aí do Evangelho Redivivo. Ok, gente. Então, só para a gente... Eu não estou voltando, viu, gente? Porque o Emerson também deu uma passada naquilo que nós já falamos, então eu vou continuar. Só para que vocês tenham uma noção, a gente está aqui, né, dentro do Evangelho Redivivo, no tema 3.2. Então, é a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Dentro desses capítulos, então, nós vamos ter, que nós já falamos, a autoridade da doutrina espírita, controle universal dos ensinos dos espíritos, falamos também da universalidade. Então, esses foram os temas que nós trouxemos. Então, ainda nós vamos ver hoje a construção coletiva, são todos pequenos e ele tem um foco, sabe? Então, nós vamos ver a construção coletiva, a concordância ou unidade doutrinária, a revelação espírita é contínua e progressiva, racionalidade da fé, síntese da autoridade da doutrina espírita e notícias históricas. Ok? Então, quando a gente traz a construção coletiva, Kardec já fala que a construção do conhecimento espírita é resultante da experiência de todos os espíritos, né? Seja pelo conjunto que eles trouxeram através das suas comunicações, né? Entre os seres desligados, né? Os seres desencarnados no mundo físico, ou então também pela troca de experiência e conhecimentos, saberes, do que se dedicaram, né, a adentrar nessas novas portas do conhecimento superior que lhes são abertas. Então, isso é muito importante, é um conceito que a gente tem que ter certeza, né, que essa construção desse conhecimento espírita se fez, ele é resultante dessas experiências, né, desses espíritos, sejam eles encarnados, que foram lá em busca de outros saberes, se dedicaram, ou das comunicações com os espíritos desencarnados, certo? Então, Kardec fala que, nesse esforço, todas as opiniões foram úteis para serem analisadas. Não foi assim, você falou, está ótimo, eu vou colocar ali. Não. Todas as opiniões foram úteis, mas elas sofreram análise. E, então, com isso, nenhuma opinião pode ser atribuída sozinha, como garantia de veracidade. Ele não pegou um espírito e falou, é esse que eu vou colocar aqui, ele está completamente certo. Não, por isso que ele fala é das experiências de todos os espíritos. Então, essa é uma obra que é coletiva e vai se formando com o tempo, através de perseverança, dedicação. Só assim, né, com perseverança e dedicação, vai dar firmeza, né, que apenas as verdades universais possuem. Então, olha o trabalho que Kardec teve para ter certeza que aquela construção que ele estava ali, né, organizando era uma construção coletiva, era uma construção que tinha firmeza, veracidade, mas da verdade que seriam as verdades universais. E ele segue falando. Tá, já fica em cima. Se, portanto, aprover a um espírito formular um sistema excêntrico, baseado unicamente em suas ideias e fora da verdade, pode ter-se certeza que tal sistema ficará circunscrito e cairá diante da unanimidade das instruções dadas de todas as partes,
como já demonstraram numerosos exemplos. Então, ele está sempre falando isso, batendo nessa tecla da questão da coletividade, que uma opinião só não tem valor, que ela acaba caindo, né, perante as outras, ela não é uma opinião universal, tá certo? Então, ele fala, como já demonstraram numerosos exemplos. Então, na história, a gente tem vários exemplos, né, que eu não trouxe, mas existe. Foi essa unanimidade que fez tombar todos os sistemas parciais que surgiram na origem do Espiritismo, quando cada um explicava os fenômenos à sua maneira e antes que se conhecesse as leis que regem as relações entre o mundo visível e o mundo invisível. Então, aqui ele está falando da importância do conhecimento, que muitos, e até hoje, a gente acaba interpretando alguma coisa na nossa visão, na nossa experiência, né? E isso, muitas vezes, a gente deturpa, vamos dizer assim, algum conhecimento, mas isso a gente vai de acordo com o nosso crescimento, com o nosso conhecimento, nós vamos modificando as nossas opiniões, né? Basta ver que há 30 anos atrás, quando nós abrimos o Livro dos Espíritos, uma mesma questão não foi totalmente ou nada entendida, e hoje a gente já enxerga ela de outra forma, eu tenho certeza que há 10 anos, 20 anos, nós vamos entender com mais profundidade. Então, isso é muito importante, né? Não adianta alguém levantar a questão, isso na mediúnica é mais importante ainda, porque a gente sempre recebe espíritos tentando mostrar para a gente teorias, né? Que Kardec está ultrapassado, enfim. Então, a gente precisa tomar cuidado e ter a certeza de ter o conhecimento, certo? Então, Kardec fez uma base tão concreta, né? Tão sólida, né? A base em que ele se apoiou, né? Quando, para cada princípio espírita, ele teve essa base, né, coletiva, universal, certo? Então, e ele fala ainda que a autoridade do conhecimento coletivo sempre vai sobrepujar as ideias individuais, sempre. Ele fala ainda que sobre os gritos do ego ou da pressa dos que preferem definir a verdade a enxergá-la, do sistema de um só ao de todos, a distância que vai da unidade ao infinito. Então, ele fala assim, o que a gente enxerga, o sistema de um só, é a distância que vai de uma unidade ao infinito. Então, isso a gente tem que ter clareza, tá, gente? Né? Às vezes alguém levanta uma hipótese, mas aquela hipótese acaba caindo por si mesmo, porque ela não tem coletividade, ela está longe de ser uma hipótese verdadeira. Alguém tem alguma opinião, quer dar alguma... Que eu vou trazer uns 2 slides de cada coisa dessa, se alguém quiser se colocar. A Jorge está aí, vocês levantem a mão, por favor, que eu aqui atrás eu não enxergo muito não, viu? Ô, Miriam, isso é um grande aprendizado realmente para todos nós, não é? Essa fala de Kardec, né? Do sistema de um só, né? Ao de todos, a distância que vai da unidade ao infinito. Então, como nós temos percepções tão ainda estreitas sobre todos os aspectos da nossa existência, somos ainda espíritos, né, num processo de evolução muito pequeno, ainda engatinhando. Então, por vezes, a gente acha que está dominando determinado assunto e temos uma visão de um só. Sim, né? Visão de um só. Sim, por isso que o estudo em grupo é muito importante, né? Isso. Porque traz a visão das outras pessoas sobre determinado assunto e pela vivência, experiência de cada um de nós, né? Então, isso é muito importante. E sim, a gente muitas vezes interpreta erroneamente um texto que a gente lê. Não é por maldade, mas é por falta de conhecimento, de experiência mesmo. Então, a revisão, o estudo, a gente fala, nossa, já li o Livro do Espírito tantas vezes, mas cada vez que a gente lê, ele é diferente, né? Não é só ele, tantos livros, a gente está estudando, já estudamos livros de Emmanuel, que a gente já tinha lido, Nosso Lar, quantas vezes nós já lemos, e tenho certeza que vocês estão falando, nossa, isso eu não tinha visto, nossa, eu não tinha conhecimento. Então, é importante mesmo.
Posso passar? Quando ele fala da concordância, ele vem sempre falando nesse mesmo sentido. Ou a unidade doutrinária, Kardec sempre se preocupou muito com isso. E ele continua nesse mesmo, né, mote. Ele fala: a única garantia séria do ensino dos espíritos está na concordância que exista entre as revelações. Ou seja, ao invés de elas serem vários, elas ainda têm que concordar. Né? Ela tem que ter uma construção coletiva, mas tem que haver concordância entre elas. E essas revelações, elas têm que se fazer espontaneamente, por um grande número de médios estranhos uns aos outros, em diversos lugares. Ou seja, chegou para ele, de vários países, de várias cidades, médios que nem se conheciam, a mesma resposta às perguntas formuladas. Então, aí, a questão da concordância. Por isso que ela foi coletiva, né? E teve que ter concordância. Ele continua falando que prova a experiência que, quando um princípio novo deve ser revelado, ele é ensinado espontaneamente em diversos pontos ao mesmo tempo e de modo idêntico, se não quanto à forma, pelo menos quanto ao fundo. Ou seja, né, essas questões que foram pipocando em vários lugares, obviamente que palavra por palavras não eram iguais, mas o ensino moral, o ensino que ali continha, tinha que ter concordância, não podia ser divergente. Né? Então, a forma da escrita, da forma de se expressar, era diferente, mas o que estava escrito ali, né, tinha que ter concordância com todos os outros, para que ele fosse aceito, né? Essa era a análise que eles faziam, né? Se havia concordância, para que aquilo tivesse sido aceito para fazer parte do corpo doutrinário, certo? Alguém quer? Eu estou trazendo sempre um ou dois slides, porque eles têm sempre o mesmo fim, sabe? Eles têm o mesmo rumo, assim. Alguém gostaria de estar comentando esse? Elisa, é que para eu levantar a mãozinha vai ficar difícil. Tá. Só um comentário mesmo sobre isso, assim, em cima disso que você está falando, né? É uma questão mesmo assim, isso é realmente necessário, até porque essa questão de interpretação, né? Se a gente pegar, por exemplo, como existe, né, vários tipos de Bíblias, vou dar um exemplo aqui do que eu quero falar, mas, por exemplo, a palavra saudade. Dizem que a palavra saudade só existe no português. Não existe essa palavra em outras línguas. Eu não afirmo isso porque eu não tenho conhecimento para estar afirmando. Então, por isso que eu falo isso. Dizem, né, que a palavra saudade só existe no português, que nas outras línguas são expressões. Não existe uma palavra, né, para dizer isso, né? Então, quando a gente vai fazer uma tradução, né, de um texto, eu fico imaginando essas pessoas que fizeram, né, a tradução dos textos, obviamente foi dentro do que elas interpretaram também. Né? Então, a importância de ter, como o Kardec fez, né, essa distribuição, e às vezes não mesmo usando a mesma palavra, mas, como você falou, o meio, né, a ideia, o principal, a moral sendo a mesma. Só que aí não é interpretação, é tradução. Tradução, Se ele interpreta, ele já está colocando alguma coisa dele dentro do texto. Né? Mas às vezes, até às vezes, na hora que você vai fazer a tradução, se você não acha uma palavra e você acha que aquilo... Mas eles tinham que tomar muito cuidado, Elisa, né? Porque aquilo tinha que ter um fundo de conteúdo, senão eles desprezavam. Né? Nem tudo foi aceito, por causa que a análise era importante. Isso, com certeza. Então, vamos?
Então, outro assunto é que a revelação espírita é contínua e progressista. Olha só, Kardec sempre fala isso, né? Ele chega até a falar, se um dia a ciência provar que a gente está errado, siga a ciência, né? Por isso que ele fala que ela é contínua e ela é progressista, certo? Então, vamos ver o que ele fala. Então, ele fala, o ensino dos espíritos é contínuo e as leis que eles revelam estão registradas na própria natureza. São as leis de Deus, né? Dessa forma, torna-se impossível eliminar a doutrina espírita de nosso meio, visto ser ela o consolador, ou seja, o Espírito de verdade que Jesus enviou para ficar conosco eternamente. Então, não pode, portanto, estar submetida à fragilidade da matéria. Então, ele vem colocando, né, que esse estudo, que esse ensino vai ser sempre contínuo, porque está baseado nas leis de Deus, que são as leis que nós somos regidos, né? Essas leis de Deus, apesar da gente nem sempre entendê-las, nem sempre conhecê-las, mas são essas leis sobre as quais nós estamos vivendo, né? E, então, é impossível tirar o espiritismo, ele fala, do nosso meio, porque ele é o consolador, aquele que Jesus trouxe para ficar junto de nós. Então, se ele for submetido à fragilidade da matéria, é para nossa interpretação, não do próprio corpo da doutrina, né? Nós que podemos nos enganar, né? Entender de forma errada, porque nós ainda também não entendemos as leis de Deus em sua profundidade. Vamos ver se tem outro. Então, ele continua falando, pode fazer-se que desapareça o homem, mas não se pode fazer que desapareçam as coletividades. Pode queimar-se os livros, mas não podem queimar os espíritos. Isso aqui, né, a gente lembra, que acho que foi há pouco tempo atrás, né, que foi comemorado o Auto de Fé de Barcelona, né, quando Kardec enviou uma remessa de livros para Madrid, né, para Barcelona, né, para Espanha, e os padres acabaram queimando aquilo, né, porque achava que era, né, completamente fora das leis, das normas, enfim, do que a igreja pregava, e aquilo acabou virando uma propaganda para o espiritismo, porque todo mundo queria saber por que os padres queimaram aqueles livros. Aí todo mundo começou a querer ler, né? Então, foi uma propaganda para eles. Eles podiam passar desapercebidos se não tivesse feito o fogaréu deles, mas, no entanto, aquilo chamou a atenção. Então, por isso que ele fala, pode queimar os livros, mas não dá para queimar os espíritos. Ora, ainda que se queimasse todos os livros, nem por isso a fonte da doutrina deixaria de conservar-se menos inesgotável, pela razão mesma de não estar na Terra, de surgir em toda parte e de poder em todos desenventar-se dela. Ou seja, a grande maioria, a base de toda essa doutrina não foram os espíritos que nos deixaram? Então, mesmo que os livros se acabassem, né, o conhecimento está com os espíritos, né? Então, de novo, ela estaria surgindo, né? Não tem problema. Então, ele fala, na falta dos homens encarnados, para que ela fosse difundida, vai ter sempre os espíritos. E, através da comunicação, eles vão nos legar esses mesmos conhecimentos, ou, se a gente estiver mais avançado, conhecimentos mais avançados, que atinge a todos aos quais ninguém pode atingir. Então, é assim, não adianta, né? Não é uma coisa que você fala, nossa, queimaram. Mas o conhecimento, como toda a história, como tudo que aconteceu, está no coletivo, né? Está tudo registrado. Nós ainda não temos condição de acessá-lo. Espírito desencarnado tem. No livro do Irmão X, do Humberto de Campos, várias vezes ele consegue ir para lugares onde aconteceram certos eventos, porque está tudo no consciente coletivo, vamos assim dizer. Ele resgata isso, né? Hermídio Miranda falava que a gente não sabe falar, a gente conhece os hieroglifos, né? A gente consegue, mas ninguém fala aquela linguagem do Egito Antigo.
E que isso nós vamos descobrir porque eles estão todos guardados, estão todos na memória, né? Então, a gente vai conseguir. Mas é isso, né? Não adianta se... A gente não pode acabar com a espiritualidade. Até o homem pode morrer, mas a espiritualidade, o espírito não morre. Então, isso vai estar sempre no conhecimento. Tudo aquilo que nós estamos conhecendo não morre quando a gente morrer. Ele continua conosco, né? E a gente pode passar para quem a gente quiser. Alguém gostaria de fazer um comentário sobre isso? Não tem ninguém. Eu Só se acho alguém que quiser falar. aqui a gente pode fazer até uma referência, Miriam, à própria mensagem do Cristo, né? Que os primeiros evangelhos foram escritos muito depois, né, dele ter vindo, e a mensagem do Cristo está aí, né? A moral do Cristo está aí, porque ela é para a coletividade, né? Ela não esteve num primeiro momento escrita, mas estava nas consciências, né? E Paulo mesmo teve muita orientação espiritual, né? Aliás, ele tinha acesso, né, aos espíritos, inclusive a Estevão, né? Então ele tinha um link direto com Cristo, né, através de Estevão e de outros. Então, assim, eles trouxeram uma mensagem muito sólida mesmo. Ô, Miriam. Oi. Oi, Marcelo. Aqui eu Uhum. estava lembrando quando você falou no início, quando Kardec diz, né, quando ele consegue comprovar através dessa pluralidade de manifestações concordantes que fizeram parte do corpo doutrinário e saber que aquilo era verdadeiro, quando ele diz que essa afirmação que você diz de Kardec, que quando a gente tiver dúvida entre a ciência e o espiritismo, né, se for a gente siga o espiritismo, é porque ele tem certeza que jamais a ciência vai comprovar nada que o espiritismo discorde, porque quando utilizou o método científico e viu exatamente a comprovação, ele sabe que jamais o espiritismo vai estar fora da ciência, porque tudo que ele conseguiu provar foi através da ciência. Então, tudo que a ciência comprovar vai estar dentro das leis de Deus. Eu também entendo isso, mas você sabe que a gente tem uma certa dificuldade, às vezes, de entender a ciência, né? Sim. Muita gente acha que o óbvio não foi para a Lua, então. Então, assim, é interessante isso, né? Porque esse alicerce que o Espiritismo tem, que também tem a ver com a ciência, é muito importante, né? Porque ele dá um embasamento, né? Tanto é, gente, que livros de André Luiz, que foi da década de 40, hoje, ou há pouco tempo, estão se comprovando coisas que ele falou ali que a gente não tinha o menor conhecimento, né? Conhecimento científico. Ele falou coisas ali que estão se provando agora que ele tinha toda a razão. E na primeira, quando a gente leu, as pessoas leram isso na década de 40, 40 e pouco, a pessoa achava que era ficção científica, sabe? O cara assim, está surtado, né? Está falando coisas que a gente não tinha a menor condição de entender. E como isso, você vendo, muitas vezes os espíritos trazem coisa para a gente mais avançada do que aquilo que a gente tem ainda na nossa ciência, e ela vai mostrando que eles estão certos, né? Então, isso é muito importante. A gente tem aí, Tira, não na doutrina espírita necessariamente, mas a gente tem o exemplo de Júlio Verne também, né? Quando escreveu aqueles livros lá que o pessoal fala, tá fora da caixinha, né? O cara... né, pirou de vez com que ele está. E tudo que foi escrito, tudo que ele, né, teve aquela intuição de tornar um livro, o que tem aí hoje? Né? Muito mais. Dante Alighieri também, né? Exatamente. Foi para o umbral, voltou, escreveu. Então, é verdade, né? Então, a comprovação existe, está aí. A gente não vê se não quiser mesmo, né? Posso ir? Então,
o outro tema, ele fala sobre a racionalidade da fé. Isso é outra bandeira que a gente precisa entender, né? Então, ele fala que o primeiro controle, né, quando você lê, quando você vai estudar, o que você precisa ter primeiro? Razão. Tudo tem que passar pelo nosso crivo da razão, né? Então, ele fala, o primeiro controle é, incontestavelmente, o da razão, ao qual é preciso submeter, sem exceção, tudo que venha dos espíritos. Ponto. Ah, então veio dos espíritos, eu tenho que aceitar como verdadeiro? Óbvio que não. Agora, né, já tem tempo, desde que as redes sociais ficaram, né, tão frequentes, né, que a gente o dia inteiro está ali nas redes sociais, como a gente recebe fake espírita. Muito, gente. Eles botam uma coisa sem pé, sem cabeça, ou no começo é uma coisa, né? E vai introduzindo outras coisas ali e escreve assim, Emmanuel. Ninguém escreve João da Silva, eles vão escrever Emmanuel, Joana de Ângeles, espíritos conhecidos, e que a gente tem respeito, porque eles têm um cabedal de livros que traz conhecimentos importantes. Então, assim, toda vez que alguém posta uma psicografia, né, a gente sempre tem que submeter ao crivo da razão. Pouco importa o espírito que escreveu aquilo, ou o espírito que está o nome lá. Pouco importa, sabe? Pouco importa se ele está lá Emmanuel, pouco importa que está lá João da Silva. O conteúdo é que nos dá certeza se aquilo veio do espírito bem intencionado, o espírito que quer nos dar alguma orientação, ou se é algum que quer mais complicar, ou então fazendo teorias mirabolantes, sabe? Então, a gente, sem exceção, tem que passar pelo crivo da razão. E ele segue falando, toda teoria em notória contradição com o espiritismo, não, com o bom senso, certo? Porque aí o bom senso é o espiritismo, né? Com uma lógica rigorosa e com dados positivos que se possuem, deve ser rejeitada. Então, aquilo que eu estou recebendo, aquilo que eu estou lendo, passando pelo meu crivo da razão, pelo meu bom senso, ela é lógica, ela está de acordo com meus conhecimentos, com o que eu estou lendo, que a doutrina está falando? Não, rejeita, gente. Kardec mesmo falou que é preferível rejeitar um monte de mensagens do que você aceitar uma mentira. Sabe? É melhor você rejeitar várias verdades do que aceitar uma mentira, porque a verdade vai aparecer. Dia mais, dia menos, ela volta. E a mentira, depois que a gente aceita, gente, para a gente desconstruir aquele conhecimento errado, é muito complicado. Então, Kardec sempre traz isso para a gente, né? Olha lá, deve ser rejeitado, por mais respeitável que seja o nome que traga como assinatura. A gente presta uma atenção na assinatura mais que no conteúdo. Emmanuel falou, nossa, vou seguir a risca. Não, gente, não vão não, tá? Razão, bom senso, tem que ser, né? Rejeita do que ficar aprendendo coisas que não são verdadeiras e que nós temos depois dificuldade para desconstruir. E essa frase, né, de Kardec é fantástica, fé inabalável, somente é que se pode encarar a razão face a face, em todas as épocas da humanidade. O que era verdade em 2020 continua sendo verdade em 2022, continua sempre sendo verdade, né? Então, aquilo que a razão diz que está certo, aquilo é o certo, né? Então, ela precisa continuar sendo certa, né? Então, por isso que a gente precisa prestar muita atenção, né? E isso é uma complicação da reunião mediúnica, porque médium não gosta, né, da gente falar que aquela mensagem não é uma mensagem daquele espírito, ou que aquela mensagem não tem um conteúdo que é de acordo com a doutrina.
Então, é bastante complicado trabalhar, né, com esse médium também, né? Mas o médium que tem conhecimento, tem educação mediúnica, ele entende isso, né? Que ele pode estar sendo ali usado para transmitir uma mensagem que mais quer atrapalhar, criar confusão, do que realmente ser uma mensagem que vai nos ajudar, que vai nos orientar. Ok? Alguém tem alguma experiência nesse sentido? Então, vamos lá. Aí ele segue falando: não admitais, portanto, senão o que seja para vós de inegável evidência. Quando aparecer uma ideia nova, por menos duvidosa que vos pareça, fazei-a passar pelo crivo da razão e da lógica e rejeitar corajosamente o que a razão e o bom senso reprovarem. É melhor repelir 10 verdades do que admitir uma única falsidade, uma só teoria errônea. Está de Erasto, no Livro dos Médiuns. É uma coisa interessante, nós estamos num momento muito complicado. Eu vou dar duas. Nós recebemos, assim, no WhatsApp, né? Uma psicofonia, ou uma psicografia, que era de uma cantora respeitável dentro do movimento espírita. E ela tinha uma conotação com dos pleiteantes a presidente da nossa República. Aí foi uma brigaiada, quem era contra fez um escândalo e tal. Aí, outro dia, a gente recebe uma psicofonia, e é claro que a médium começa a falar, Marcelo já escutou isso, a médium começa a falar, e durante a fala, a gente percebe nitidamente que entra no canal dela uma entidade. Só que no final, ela é uma música que ela canta. No final, aparece uma voz falando assim, uma coisa tranquila, dando uma orientação curta e uma orientação de paz, de amor, tal, nada disso. Mas a voz, gente, era assim, igualzinha a do Chico, ou bem parecida. Eu nunca tive com o Chico particularmente, só vejo áudio e tal. Então, assim, o primeiro momento, a pessoa me perguntou, eu falei, parece ser de Chico. Mas, assim, todo mundo se arrepiou, ficou, mas ninguém questionou. Por que Chico ia falar uma coisinha dessa, gente? Por que Chico ia estar aqui naquele momento? Ninguém se questionou, todo mundo aceitou como se fosse ele. A frase que ele falou não foi ruim. Mas por que tem que ser do Chico? Vocês estão entendendo? Por que não pode ser do João, do Antônio, do Miguel? Sabe? Então, assim, eu acho tão difícil. Chico teve tanto cuidado com isso, chegou a fazer até um código, né? Porque senão ia aparecer um monte de médium dando passividade para Chico e falando coisas que poderiam levar a doutrina espírita para caminhos complicados, né? Que não tinha nada a ver. Então, gente, pouco importa que a voz podia parecer de Chico. Cuidado com o conteúdo das mensagens, sabe? Cuidado com o que a gente escuta, com o que a gente, né, aceita, tá? Melhor repelir 10 verdades do que admitir uma única falsidade, uma só teoria, tá? Ali realmente não tinha nada a ver, mas já pensou se Chico veio falando uma coisa, sei lá, olha que confusão, né? Então é isso. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Está todo mundo de mãozinha abaixada, não tem ninguém. Miriam, eu penso que essa orientação, né, dessa racionalidade da fé é para nós também de aprendizado para a vida, não é, gente? Porque não só em doutrina espírita, nela, sobretudo, Kardec nos ensina e nos incita a todo momento a analisar tudo que a gente lê e não aceitar como verdade. E assim também na nossa vida de relação, a gente avaliar, porque senão ficamos autômatos, seguindo multidões
não é? Seja em que assunto for, sem fazer uma análise racional, séria, daquilo que a gente acredita, dentro do nosso mapa de mundo, vamos dizer assim, dentro das nossas crenças, e a gente avaliar, não é? Eu acho que é um aprendizado muito grande essa questão da racionalidade, da fé, porque quando falamos em fé, a gente até falou isso lá no estudo do Consolador, muitos de nós acham que só está ligada às questões religiosas, não é? Somente nesse aspecto, nesse sentido religioso, e não é, porque a fé é uma convicção. Então, a racionalidade desta convicção é muito importante, né? Para a nossa vida, para o nosso crescimento. Ô, Miriam, Marcelo, desculpa se eu botei você no fogo, mas eu sei que você leu. É que não, essa foi o que eu ia na falar. caravana. Ah, Sim, fala, por sim. favor. Não, eu vou até falar outra coisa, mas não. Pois é, eu achei que, quando teve aquela voz final, que eu achei até que fosse o Bezerra, mas também aquela coisa, né, Miriam? Achei, mas ok, ok. Agora, o que eu ia falar agora é o seguinte: o que mais me encanta e cada vez mais me seduz na busca do conhecimento do espiritismo é justamente essa coerência, a coerência da doutrina. Porque quando você vê um próprio espírito, né, fazer esse tipo de colocação, nos colocando sempre como responsáveis, inclusive, pela questão da aceitação ou não da mensagem. Porque se eles não vêm com essa condição, olha, Miriam, o quanto poderiam... Ah, não, mas eu fiz isso porque tal falou, aquele falou. Quer dizer, não, da mesma forma que Kardec defendia à época a questão da coerência doutrinária e da universalidade, ainda continuemos com ela. Mesmo Sim. que não venham de vários locais com o mesmo conteúdo, porque não se faz mais isso, o que quer que seja que apareça, que seja colocado, sim, em confronto com o que a doutrina até hoje defende, como foi comprovado, com a razão, com a situação, com a aplicabilidade e com o objetivo e fruto que isso pode gerar, né? Quais são as consequências daquilo que a gente vai estar aceitando como, opa, isso aqui eu devo fazer. Então, quer dizer, eles não estão em nenhum momento preocupados em que a gente aceite. Não. O que eles querem é que haja sempre uma coparticipação, uma corresponsabilidade e o compromisso de continuar com a mesma seriedade que ele lá atrás fez, né? Mesmo porque quando a gente aceitar alguma coisa, uma inverdade, no final nós vamos descobrir, vai ser um caminho mais pedregoso, mais difícil, mas nós vamos descobrir que nós erramos, né? Então, assim, ela não vai modificar porque nós entendemos diferente. Nós vamos entender que nós erramos e em que lugar nós erramos, né? Então, isso é importante da gente perceber, né? Ô, Miriam, Oi. a Isabela estava com a mão levantada. Não sei se foi sem querer ou se ela queria fazer alguma colocação. Isabela? Foi sem querer. Ela escreveu aqui no chat que foi sem querer. Tá. Esse assunto que dá para a gente ficar discutindo muito tempo. Mas é importante, sabe, gente? É importante mesmo. Eu comentei isso sobre essas duas psicofonias, porque a gente precisa, longe das emoções, longe do que a gente entende que é melhor, a gente precisa ter essa questão da razão, ter o bom senso, sabe? Mesmo que eu tenha que desprezar uma coisa que, eu achei tão lindo, sabe? Ele está falando tudo que eu estou pensando, mas que não está certo, né? Que não tem a ver com essa unidade, coletividade do que a doutrina está nos trazendo. E a gente tem dificuldade disso, sabe, gente? A gente gosta de aceitar aquilo que meu coração está ali falando, ok, ó,
Tá vendo? Eu estou pensando igualzinho. Para a gente isso é ótimo, mas não é por aí, né? A gente precisa tomar cuidado. Então, se vamos. Aqui ele traz uma síntese dessa questão toda da autoridade da doutrina espírita. Então, ele elenca aí umas 8 mensagenzinhas. Então, ele fala assim, cara, como eu apanho dessa página. Que, então, ele diz que a doutrina, né, não está submetida à vontade humana, visto ser de origem divina. Então, assim, por mais que quem nos trouxe essa doutrina foram os espíritos, né, ela não está submetida à vontade nem dos encarnados e nem dos desencarnados, porque a origem dela é divina. Os espíritos que a trouxeram eram espíritos que tinham uma elevação espiritual importante, né, para estar trazendo aquilo para a gente, certo? Segundo, não é dependente das qualidades de nenhum indivíduo, visto que resulta do trabalho coletivo dos espíritos. Ele está fazendo um apanhado de tudo que a gente falou, tá bem? Magno não está aí, não, Ana Paula, porque ele gosta de perguntar, não estou vendo Magno perguntando, Magno nem veio hoje, tá vendo? Não, hoje ele Tá ainda está na vendo? defesa. Pô, meu filho gosta de perguntar, ele animou, o povo está quieto. Não, hoje ele ainda está trabalhando, ele ainda não chegou, não. Terceiro, os ensinamentos espíritas são contínuos e progressistas. Nós vimos. Quarto, os princípios espíritas têm por base as leis naturais, as leis de Deus. Vamos lá. Quinto, o espiritismo utiliza a razão para o seu desenvolvimento ante o avanço da humanidade. Sétimo, sexto. O espiritismo é a fonte segura do progresso e abarca todos os interesses humanos nos seus aspectos filosóficos, científicos, religiosos ou morais. Então, ele continua sendo uma coisa progressiva, né? Ele não para, ele continua nos oferecendo aprendizado, né? Tanto filosófico, científico ou os morais. Cabe ao espírita o esforço permanente do estudo, já que ele é progressista, já que a gente vai aprendendo cada vez mais, né, através também da nossa evolução. Então, é importante a gente estudar frequentemente, né, praticar e divulgar, e fazer a divulgação dos princípios espíritas. Então, esses são os 8 itens, né, que eles tiraram de tudo isso que eu falei anteriormente. Ok. Nós vamos passar para notícias históricas. A gente vai mudar um pouquinho o foco da questão da introdução do Evangelho. Então, eu gostaria de saber se ficou alguma dúvida, se a gente quer conversar sobre alguma coisa. Dá tempo, nós temos um tempo aí, porque eu vou mudar o foco agora. Miriam, eu acho que essa síntese, né, da autoridade da doutrina, esse último ponto, eu acho que é muito importante para que nós espíritas entendamos, né? A gente levanta essa bandeira há muitos anos no MEI-MEI. Não tem como eu conhecer a doutrina espírita se eu não estudar. E é um esforço permanente, porque você mesmo falou, aquilo que eu li há 20 anos, eu li há 10 anos, ou há 1 ano atrás, eu leio de novo. Né? Eu já estou num outro momento, numa outra aquisição de conhecimentos. Então, ninguém se forma em doutrina espírita. Eu fiz o ESD e acabei. Não, é formação continuada, porque somos espíritos que ainda necessitamos, né? De ouvir, para uma hora a gente aprender. Né? É interessante, né? O Evangelho é o mesmo, né? O mesmo. Mas a gente que vai se aparelhando, melhorando o conhecimento para melhorar o entendimento. Então, por isso que a gente abre e fala assim, nossa, isso eu nunca li. Tem hora que parece que você nunca leu alguma coisa e você já fez até estudo daquela parte,
Mas olha que estudo raso que eu fiz, né? E continuo fazendo muitas vezes, porque é o que eu entendo, o que eu conheço, né? É isso aí. Tá? Às vezes a gente fica, olha o Erlachá, como ele pode falar assim? Mas o cara tem uma vivência, ele pode ser um espírito mais velho que a gente, ou que Não, eu torço caminhou que mais isso seja rápido, real, que né? ele é o espírito mais antigo. Vai que ele é mais novinho que a gente, eu tô Ai, deixando. Jesus. Mas é isso, você está entendendo? Então, cada um de nós está num patamar, porque cada um de nós tem um conhecimento diferente, né? Não somos iguais, e tem uns que gostam mais de religião, tem outros que gostam mais de filosofia, tem outros que gostam mais de ciência, enfim, dentro da ciência um campo se abre. Então, é assim, cada um de nós tem um conhecimento diferente, então tem um entendimento diferente. Você vê, teve uma vez, estudando alguma coisa da mediunidade, eu acho que foi mediunidade de transporte, a Georgia deu uma luz, falei, caraca, eu já estudei isso tantas vezes, eu nunca entendia dessa forma. Então, assim, a gente está junto, gente. A gente está somando nossos conhecimentos, né? Então, por favor, não tenham vergonha de falar, porque a gente fala bobagem também, viu? Então, a gente está somando conhecimento, e é na soma desses conhecimentos que nós vamos crescendo, nós vamos aprendendo. Eu não lembro o que você falou, Jorge, mas foi muito legal. Ótimo. Mas é assim, gente. Então, vamos, ninguém quer comentar, nós vamos mudar o foco agora, porque a gente vai falar coisas históricas, de história. O Emerson trouxe algumas coisas, não mas ele falou com a gente, né? Porque ele trabalhou um pouco o Antigo Testamento, tudo. Então, nós estamos passando para o 3.3, que são as notícias históricas. Tem coisa que eu vou só passar, porque não dá tempo, né? Mas, se vocês... A apostila em si, ela está bem mais concisa do que os slides. Os slides, ele tem muito mais slides, porque quem fez trouxe muita coisa, tá bom? Então, deu uma mesclada entre uma coisa e outra. Então, essas notícias que ele está trazendo aqui, elas estão lá no Evangelho, gente. Kardec, lá no Evangelho, né? Ele coloca essas notícias históricas, né? Ele já estava falando para a gente que era importante, né? Então, Kardec fala para que a gente consiga compreender passagens do Evangelho, é necessário conhecer o valor de muitas palavras que estão ali empregadas e que caracterizava o estado dos costumes e da sociedade judia daquela época. Então, eu já até quando o Emerson falou, né, a gente falou isso, que aprendi com Haroldo, que a construção de frase dos judeus era muito diferente do que a gente faz hoje em dia, né? Eles tinham uma visão diferente, a fala era diferente, a construção de frase era completamente diferente. Então, a gente não pode ler lá e entender de acordo com o nosso conhecimento hoje, como é que a gente constrói a frase hoje, como é que é o nosso diálogo hoje, certo? Então, isso torna mais difícil a nossa compreensão, claro que sim, né? E ele continua falando, já não tendo para nós o mesmo sentido, essas palavras foram com frequência mal interpretadas. Aí vem a interpretação, tá vendo, Elisa? Eles não traduziram, eles interpretaram porque eles não entendiam. Então, eles não entendiam, então fazer, vou encaixar aqui essa palavrinha que acho que fica legal. E a palavrinha nem sempre era realmente aquilo que aquela palavra lá estava querendo dizer, sabe? Então, era interpretativo mesmo. E aí, isso foi causando várias incertezas. Porque eu não sei, que não estou entendendo essa palavra aqui, o que ela significa, mas o texto fica tão bonitinho com essa daqui que eu estou colocando. Pode ficar bonitinho, mas não é verdadeiro. E traz erros, né? A gente acaba aprendendo errado. Então, ele fala que a inteligência da significação delas explica, ademais, o verdadeiro sentido de certas máximas que, à primeira vista, parecem singulares. Então, existe todo um estudo, né, para que você consiga realmente fazer uma tradução, né, que seja coerente com aquilo que eles estavam querendo nos trazer, né?
ou como eles falavam. Kardec continua. Sabe-se que a Bíblia contém uma porção de passagens em relação com os princípios do Espiritismo. Olha só, a Bíblia contém uma porção de passagens em relação com os princípios do Espiritismo. Mas como as encontrar nesse labirinto? Seria preciso fazer desse livro uma leitura atenta, a que poucas pessoas têm tempo e paciência para fazer. Em algumas mesmo, sobretudo, em razão da linguagem, a mais das vezes figurada, a ideia espírita não parece de maneira clara, senão após reflexão. Então, olha só, alguém já pegou uma Bíblia para ler? Pegou o Antigo Testamento? Alguém já leu, gente? Vocês já tiveram curiosidade de dar uma olhadinha no Antigo Testamento? O maior problema dele é que aquelas letrinhas não são fáceis, né? Ele é muito grande, então eles põem uma folhinha, que eu vou te contar, né? Ela já é um trequinho muito fino, com aquelas letrinhas muito pequenininhas, então é difícil, né? Além do mais, a gente tem toda essa questão da estrutura do texto e ainda, às vezes, eles usavam linguagem figurada. Então, não dá para a gente ler, né? A gente tem que estudar. E a gente, normalmente, estuda com quem conhece, né? Porque não é fácil se a gente não tiver alguém para nos dirigir, né? E olha, isso está na Revista Espírita, hein, gente? De 68, Kardec falando. E a gente já estudou na primeira parte que Kardec não pegou o Antigo Testamento e foi certinho assim, né? O primeiro capítulo, não, ele foi misturando, ele foi pegando passagens que tinham a ver em questões morais. Então, ele pegava uma que ele dava link com a outra, que dava link com a outra, nas questões morais e fazia reflexão sobre elas, né? Foi assim, não foi uma coisa sequenciada que ele fez. Vamos lá. Certo. Aí, Paulo de Tarso... esqueci de pegar... Porque Paulo de Tarso falou que o Cristo era a carta viva, né? E aí, na sua epístola aos Coríntios, né, ele fala que nós somos uma carta do Cristo. Tão bonito ele referir a isso, porque para ele, Cristo é a carta viva que veio, né? E ele fala que nós somos também a carta do Cristo, né? A carta escrita. Obviamente que ele não está falando de escrita, né, gente, com tinta, mas dessa escrita do Espírito de Deus vivo, não em tábuas, não em pedras, né? Mas ele falou em tábua de carne nos nossos corações. Então, é muito lindo, né, Paulo? Então, cada um de nós aqui é essa carta viva que Cristo escreveu, né, nos nossos corações. O evangelho que ele trouxe, né, está escrito, né, para a gente escrever em nossos corações. E ele ainda segue afirmando que foi Deus quem nos tornou aptos para sermos ministros de uma aliança nova, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito comunica a vida. Então, somos nós essa carta, né? A carta do Cristo. E Paulo ainda fala que, seguindo Kardec, que a maior barreira que nós precisamos vencer é a barreira da interpretação das Escrituras. Aí a interpretação, olha só, né? Que nós precisamos aprender a desapegar a letra e a forma, a fim da gente ter mais profundidade, mais uma profundidade filosófica, moral dos textos bíblicos. Ou seja, não dá para a gente ler o que está escrito ali do jeitinho que está escrito, né? Nós já vimos por quê, e ele vem corroborando isso, falando que a gente tem que se desapegar da letra e da forma que está escrito, porque nós precisamos tirar com muito mais profundidade, entender, estudar, conhecer, para que a gente tire as lições filosóficas morais daquele texto.
E ele continua falando que essa carta viva que nós somos vai se comunicar à vida evangélica, os corações humanos, né? E ele fala da importância da nossa transformação, da gente se tornar, na verdade, essa carta do Cristo, né? Na nossa vida nessa carta do Cristo, porque só é possível a gente se tornar essa carta se a gente tiver uma vivência íntima, né? Através do que o Evangelho está nos mostrando. Então, nós precisamos, na verdade, exemplificar, né? Então, ele fala que a gente pode usar de vários mecanismos, né, de comunicação, com texto, com várias ferramentas de comunicação, mas o meio para que a gente solidifique isso nos nossos corações é vivenciando, né? Nós vivenciarmos esse desafio da nossa autotransformação através do quê? Da prática dos ensinamentos do Cristo. Então, para a gente ser essa carta do Cristo, a gente precisa vivenciar os ensinamentos que Cristo nos deixou. E, como a Márcia falou, isso tudo é importantíssimo, né? Porque a gente vai cada vez mais podendo entender e trabalhar isso em nós. Então, qual é a maior divulgação da doutrina? Qualquer coisa, não é o exemplo que a gente dá? É o modo de viver da gente? Não adianta eu ficar falando e minha fala ser completamente desassociada dos meus atos, das coisas que eu faço, né? Então, o importante é eu tentar cada vez mais eu vivenciar o que eu falo, o que eu leio, o que eu acredito, né? Fácil não é, não estou aqui falando que só vai participar do EJA daqui para frente quem se mostrar para a gente que essa carta viva. Nada disso, nós estamos aqui para aprender mesmo, né? É suado, é sofrido, mas é importante. Ok. Gente, alguém gostaria de comentar que a gente vai entrar em algumas coisas mais históricas? Essa questão, né, como você falou, de interpretação. Eu lembro que quando eu fui fazer acho que foi um estudo mesmo, e tem a passagem, né, que Pedro fala: Senhor, quantas vezes devo perdoar? 70 vezes, 7 vezes, 70 vezes 7? E isso sempre me chamou a atenção. Aí eu fui buscar. Obviamente, quem me deu a resposta foi o Haroldo, né? Que ele tem um estudo. E aí ele vem explicando o porquê. Porque quando eu comecei a ler, né, o tópico, a introdução do estudo começava com essa frase, porque se falava sobre perdão. E aí eu falei, mas por que... Eu já questionei, mas por que 70 vezes 7? Por que não 80 vezes 9 ou qualquer outra coisa? E aí Haroldo vai lá para Gênese mesmo, que se fala, Miriam? É o livro da Gênesis. O livro da Gênesis, e vai explicando por que naquela hora Pedro se referiu a essa numeração. Então, é muito importante mesmo essa questão da gente estudar. Realmente, eu já peguei uma vez, há muitos anos atrás, a Bíblia e comecei a ler. Só que, assim, eu falava assim, isso é coisa de louco, gente, não dá. Então, a gente tem... E aí, essa questão da gente colocar realmente a situação, né? Haroldo fala isso, Jorge Alahá fala isso, o Álvaro Morderá fala isso também, né? Da questão de se colocar no tempo, naquela época, né? Como as coisas se passavam, para a gente conseguir realmente tirar o ensinamento. Então, é só isso. Até, inclusive, a Elisa falou aí o nome do Álvaro Morderhai, né? Morderhai. Isso. Sim. Como foi legal aquele encontro que ele teve com a gente? Como ele, assim, deu uma luz para a gente em relação ao Velho Testamento e
tantas interpretações que a gente faz. Com o quê? Com a nossa língua, com a nossa cultura, né? Com a nossa vivência, e que ele disse que não tem aquele significado que foi americanizado, latinizado, sei lá o quê, porque é completamente diferente muitas coisas do sentido do que o povo hebreu, né, daquela época vivenciava. Que tem coisas que não tem nem tradução, você tem que fazer uma aproximação, né, de uma história, você tem que trazer um contexto para aquilo ali, para que possa traduzir para o nosso, no caso, a nossa língua, o português, né? E o Álvaro Boterra, ele é judeu, né? Tanto quanto o Elahá, só que o Álvaro foi para Israel, ele viveu lá, ele estudou lá, né? Então ele tem um conhecimento de quem morou lá, né? Ele viveu, né, naquela comunidade, né? E jovem, né? E bem jovem ele, né? E os dois são espíritas, né? Muito interessante, né? Exatamente. Os dois são espíritas. Vamos lá. Então, eu estou dando uma passada no que eu tirei dos slides, tá, gente? Que não está exatamente no livro. Então, só para vocês saberem, Israel tinha 12 tribos na origem, né? Então, essas 12 tribos, lá em cima, vieram de Abraão e Sara. Então, eu vou falar, essas 12 tribos, gozado que aqui, ó, ela gerou uma mulher, ela não pôde ter filho, não foi uma tribo, né? As tribos eram sempre o nome dos homens, dos filhos. Rúben, Levi, Isacar, José, Benjamim, Gade, Asser, Simeão, Judá, Zebulon, Dan e Naphtali. Então, Israel, então, tinha 12 tribos, certo? Então, aqui está do mesmo jeito, as tribos, né, que veio lá desde Jacó, enfim. E aí é interessante entender isso. Eles tinham 12 tribos, para variar, ninguém fica muito junto por muito tempo. O que aconteceu? 10 delas se separaram, certo? Então, elas foram dissidentes, que a maioria se formou então a Samaria, capital do reino de Israel, que era o reino do norte. Então, no reino de Israel, que foram as 10 tribos, ela era muito maior, ela formava a maior parte do território de Israel. E no ano 700 a.C., ela foi tomada pela Síria, seus habitantes foram deportados, alguns ficaram e se misturaram com os pagãos. Já os outros dois, que aqui foi Judá e Benjamim, eles, então, eles eram capital do reino de Judá, Jerusalém, que era a capital do reino de Judá, Samaria era a capital do reino de Israel, certo? Era o reino do norte, e Jerusalém, Judá, era o reino do sul, certo? Então, aí só tem 2 tribos, aí eles incorporaram a Simeão depois, e 587 a.C., ela foi destruída e os moradores levados para a Babilônia. Então, já isso, acho que existe, né, nesse momento, uma separação, né, das 12 tribos, elas se separaram. E aí, eu trouxe isso porque nas notícias históricas, o primeiro que aparece são os samaritanos. Então, pessoal, vamos fazer assim. Deixa eu ver. Para eu não ficar falando aqui que nem uma maluca, vamos ver aqui. Ana Paula, quer ler para mim, por favor, os samaritanos? Leio. Pode ler? Sim. Vamos lá. Samaritanos. Os samaritanos... Ai, meu Deus, peraí, Miriam. Ai. Os samaritanos estiveram quase constantemente em guerra com os reis de Judá. Aqueles, para tornarem maior a cisão e não terem de vir a Jerusalém pela celebração das festas religiosas, construíram para si um templo particular e adotaram algumas reformas. Somente admitiam o Pentateuco, que continha a lei de Moisés, e rejeitavam todos os outros livros
que a esse foram posteriormente anexados. Para os judeus ortodoxos, eles eram heréticos e, portanto, desprezados, anatematizados e perseguidos. Ainda hoje se encontram samaritanos em algumas regiões do Levante, particularmente em Nablus e em Jafa. Observam a lei de Moisés com mais rigor que os outros judeus e só entre si contraem alianças. Está vendo que interessante? Eles saíram de um ramo só, formaram 12 tribos. Houve dissensão. Aí os samaritanos, né, nós vimos que era uma parte, o Judá era a outra, né, era Jerusalém ali, brigavam o tempo todo, eles não, eram os mesmos e continuavam brigando ali, não se davam. E então, olha só, se vocês lembram das histórias de Jesus, não tinha uma vez por ano que eles iam a pé, andando, enfim, até o templo de Jerusalém, onde eles se reuniam, e ali eles contavam as histórias e repetiam sempre todas as histórias da cultura deles, e foi onde Jesus mostrou, né? Maria ficou procurando ele estava lá conversando com os responsáveis lá da sinagoga, né? Então, vê só que interessante. Eles faziam isso sempre. Quando eles se dividiram, o que aconteceu? Os samaritanos falavam, não, nós não vamos mais para Jerusalém, porque é do outro lado, né? Nós só vamos brigando com ele. Aí, então, eles, sabe, toda a cisão acontece essas coisas, né, gente? Aí resolveram construir um templo para ele e mudaram um pouco aquilo que eles traziam, né, na sua origem. Então, só dividiu o Pentateuco, criaram outras normas, outras leis, enfim, eles seguiram um rumo um pouco diferente, certo? E aí, lógico, os ortodoxos, né, que eram os de Jerusalém, achavam que eles eram os desprezados, né? E a gente lembra, né, tem uma passagem evangélica, não é, gente? Qual é a Ana Paula, a passagem evangélica, né? Está até aí, está tão bonitinho aí do samaritano, né? Gente, lembra da passagem do samaritano, né? Uma parábola. A passagem do samaritano, eu lembro. Então, do bom samaritano, não foi? Então, tem essa passagem, então, todo mundo procura no Evangelho. Vamos lá, seguindo. Ô, Miriam, Nazaré. só um instantinho. É interessante a gente entender esse contexto histórico para a gente entender por que Jesus utilizou o samaritano e não utilizou outro povo para essa mensagem que ele queria dar. Né? É muito importante a gente agora, quando lê a passagem, gente, a gente vai entender, porque passou o levita, passou o sacerdote, então só o samaritano é que parou. Então, agora a gente já entendendo quem era o samaritano, a gente tem outro olhar, né, para essa passagem. Por que Jesus escolheu o samaritano? Né? Isso é muito bom a gente aprender. Jesus viveu muito em Jerusalém, que era a outra parte que vivia guerreando com os samaritanos, né? Então, você vê, ele mostra, né, eles eram perseguidos, chamados de heréticos, desprezados, tal, mas Jesus mostra a caridade que ele teve, né? Como ele teve compaixão por aquela pessoa que estava ali, nem sabia quem era, de que lado estava, mas ele se importou que ela não estava bem, que ela estava doente, né? É verdade. Bem lembrado, Márcia, porque realmente, porque Jesus chamou ele, né? Só complementando o que a Miriam falou, como eles eram tão perseguidos, desprezados e tudo mais, e aí realmente tinha que mostrar como a bondade deles, né? Como que eles eram bons para a gente, embora a gente tenha percebido isso só, pelo menos eu estou percebendo só agora, né? Mas ele coloca o levita, ele coloca o sacerdote no exemplo, né? Passa o levita, passa o sacerdote, todo mundo deixa ali. E o samaritano, que é o cristão. Aquele, né, que era divergente. Você vê aí, ó, pela imagem aí, que até o sacerdote está assim, cara, não para não, vamos embora, vai perder tempo, bora. Sim, a imagem está bem clara.
Tá olhando para trás ainda dizendo, ó, tá parado aí. E Jesus ainda vai mais na passagem, porque ele, além de cuidar, leva para uma hospedaria, deixa lá, É. paga tudo e fala, não, ele deixa lá e fala, na volta, você cuida dele, na volta eu Uhum. pago. Então, olha, a mensagem é muito profunda, e às vezes quando a gente lê no primeiro momento, a gente não tem ideia, porque desconhece essas notícias históricas, né? Certo. Vamos lá. Cristiana, você está aí? Eu estou lendo aqui já. Você pode ler o segundo, que são os nazarenos? Posso. Nome dados na antiga lei aos judeus que faziam voto perpétuo ou temporário de guardar perfeita pureza. Eles se comprometiam a observar a castidade. Deixa eu virar um pouquinho para melhorar, que eu tenho o telefone, só um pouquinho. Tá muito pequenininha a fonte. Desculpa. Eles se comprometiam a observar a castidade, a abster-se de bebidas alcoólicas e a conservar a cabeleira. Sansão, Samuel e João Batista eram nazarenos. Mais tarde, os judeus deram esse nome aos primeiros cristãos, por alusão a Jesus de Nazaré. Também foi essa denominação de uma seita herética dos primeiros séculos da era cristã, a qual, do mesmo modo que os ebionitas, de quem adotava certos princípios, misturava as práticas do mosaísmo com os dogmas cristãos, seita essa que desapareceu no século IV. Então, por isso que muitos retratam Jesus de cabelo comprido, né? Porque era a característica, enfim, dos nazarenos, né? Então, a gente só não dá para a gente entrar em muitos pormenores, gente, a gente tem que caminhar. Então, isso tudo está no livro também e a gente pode ler. Quem gostaria de ler os publicanos? Gente, Eu posso ler. Tá. Publicanos. Eram assim chamados, na antiga Roma, os cavalheiros arrendatários das taxas públicas e incumbidos da cobrança dos impostos e das rendas de toda espécie, quer em Roma mesma, quer nas outras partes do império. Os riscos a que estavam sujeitos faziam que os olhos se fechassem para as riquezas que muitas vezes adquiriam e que, da parte de alguns, eram frutos de exações e de lucros escandalosos. Hoje, esse termo se emprega em sentido pejorativo para designar os financistas e os agentes pouco escrupulosos de negócios. Pois é, né? Ninguém gosta de imposto, né? Eles cobravam imposto dos judeus que estavam sob o jugo romano, não dava muito certo. Jesus tinha algum publicano dentre os seus seguidores, o mais próximo dele? Tinha um cobrador de impostos, né? Quem era, gente? Oh, meu Deus. Era o cobrador de impostos. Mais tarde tinha outro chamado Zaqueu, né? Zaqueu foi o que esperou ele lá na árvore, né? Também foi. Tem mais, gente? Mas ele tinha um que virou apóstolo dele, agora eu não lembro o nome. Começa com M, né? Foi Marcos, não foi, gente? Isso. Não Acho lembro. que foi Marcos. Ok? Vamos embora. A gente não vai terminar. Quem quer ler o próximo, por favor, vou chamar, gente. Miriam, foi Mateus. Oi. Mateus Foi Mateus, né? era o publicano. E ninguém reclama, viu, gente?
Eu tinha Não, falado, é Matheus, isso. mas o microfone como estava verdade. fechado. Pois é, eu estou quieta aqui, você está entendendo? Eu tinha falado Matheus, mas o microfone estava fechado. Aí você falou Marcos, eu peguei e fiquei quieto. Eu falei, começa com M. Foi, aí eu pensei, aí eu falei assim, Matheus, quando eu vi, estava lá, seu microfone está desligado, desabilitado. Eu falei, Tá. deixa lá. Vamos lá. Quem quer ler o seguinte? Vai, Elisa, lê que você está mais... Posso ler. Então, lê, Thelma. Eu não consigo ver, eu Tá. tenho que ficar... É ruim. Eu estou no celular, então fica pequenininho, mas fica vamos ruim. lá. Portagem. Fica ruim para ler. Eram os arrecadadores de baixa categoria, incumbidos principalmente da cobrança dos direitos de entrada nas cidades. Suas funções correspondiam mais ou menos a dos empregados de alfândega e recebedores dos direitos de barreira. Compartilhavam da repulsa que pesava sobre os publicanos em geral. É essa a razão porque, no Evangelho, se depara frequentemente com a palavra publicano ao lado de São gente de má vida. Tal qualificação não implicava a de debochados ou vagabundos. Era um termo de desprezo, sinônimo de gente de má companhia, gente indigna de conviver com pessoas distintas. Allan Kardec, segundo o Espiritismo. Então, Continua? né? Não, acabou. A gente vê por aí que o que eles exerciam, né, a função que eles exerciam já dava para eles nem precisavam ser, né, essa pessoa de má vida, uma companhia, não sei o que lá, e eles já tinham essa característica, né? Ninguém achava que eles não eram daquele jeito. Zaqueu mostrou bem, né, isso para a gente, né? Ele falava para o Cristo que ele repartia aquilo que ele recebia, tudo, né? Então foi bem diferente. Gente, eu vou ler porque nós não vamos conseguir terminar. Os fariseus. Entre as seitas, a mais influente era dos fariseus, que teve o chefe Hilel, doutor judeu nascido na Babilônia. Lembra que eles tiveram que ficar na Babilônia? Fundador de uma escola célebre, onde se ensinava que só se devia depositar fé nas Escrituras. Sua origem remota a 180 ou 200 anos antes de Cristo. Tomavam parte ativa nas controvérsias religiosas, servis cumpridores das práticas exteriores, do culto das cerimônias, cheias de um zelo ardente de proselitismo, inimigo dos renovadores, afetavam grande severidade de princípio, mas sob as aparências de meticulosa devoção. Ocultavam costumes dissolutos, muito orgulho e, acima de tudo, excessiva ânsia de dominação. Tinham a religião mais como meio de chegarem aos seus fins do que como objeto de fé sincera. Exercia grande influência sobre o povo, a cujos olhos passavam por santas criaturas. Daí serem muitos poderosos em Jerusalém. Olha só, né? Jesus sempre se referia, né? Quando ele queria falar sobre as práticas exteriores, né? Ele sempre falava dos fariseus, certo? E os escribas era o nome dado a princípio ao secretário dos reis de Judá e a certos intendentes dos exércitos judeus. Mais tarde foi aplicado especialmente aos doutores que ensinavam a lei de Moisés e a interpretavam para o povo. Faziam causa comum com os fariseus, de cujos princípios partilhavam, bem como da antipatia que aqueles votavam aos inovadores. Daí o envolvemos Jesus na reprovação que lançava aos fariseus. Então, eles tinham muitas características dos fariseus, né? das questões exteriores. Saduceus era uma seita judia que se formou por volta do ano 248 a.C., cujo nome veio de Sadoc, que foi o seu fundador. Não criam na imortalidade, nem na ressurreição, nem nos anjos bons ou maus. Entretanto, eles acreditavam em Deus. Nada, porém, esperando após a morte, só o serviam tendo em vista recompensa temporais, ao que, segundo eles, se limitava a providência divina. Assim pensando, tinham a satisfação dos sentidos físicos por objetivo essencial da vida. Olha só que interessante.
Quanto às escrituras, atinham-se ao texto da lei antiga. Não admitiam a tradição nem interpretações quaisquer. Colocava as boas obras e a observância pura e simples da lei acima das práticas exteriores do culto. Ele já tem uma diferença muito grande com os fariseus. Era como se vê os materialistas, os deístas e os sensualistas da época. Seita pouco numerosa, mas que contava com, em seu seio, importantes personagens e se tornou um partido político oposto constantemente aos fariseus. Interessante, né? Então, a gente começa a perceber o contexto histórico, né? Cada um com as suas particularidades, né? Com as suas diferenças, e saíram todos das 12 tribos, mas eles foram se diferenciando. E os essênios também era uma seita judia, foi fundada 150 anos antes de Cristo, ao tempo dos Macabeus, e cujos membros, habitando-se a uma espécie de mosteiro, formavam entre si uma associação moral e religiosa. Distinguiu-se pelos costumes brandos e por austeras virtudes, ensinavam o amor a Deus e ao próximo, a imortalidade da alma e acreditavam na ressurreição. Vivia o celibato, condenava a escravidão e a guerra, punha em comunhão os seus bens e se entregava à agricultura. Contrário aos saduceus sensuais, que negavam a imortalidade, aos fariseus de rígidas práticas exteriores, de virtudes apenas aparentes, nunca os essênios tomaram parte nas querelas que tornavam antagonista aquelas duas outras seitas. Ele está falando dos saduceus e dos fariseus. Pelo gênero de vida que levavam, assemelhavam-se muito aos primeiros cristãos, e os princípios da moral que professavam induziram muitas pessoas a supor que Jesus, antes de dar começo à sua missão pública, lhe pertencera à comunidade. É certo que ele há de tê-la conhecido, mas nada prova que lhe houvesse filiado, sendo, pois, hipotético tudo a esse respeito, o que a esse respeito se escreveu. Ou seja, os essênios eram os mais espiritualizados, vamos dizer assim. E como Jesus ficou em off, né, dos 12 aos 30 anos, né, aos 33 anos, então, o que aconteceu? Muitas acreditam que ele estava junto com os essênios, porque eles tinham essas práticas muito parecidas com tudo que Jesus veio nos trazer, certo? Ainda tem os terapeutas, então eram pessoas que iam servir, cuidar, então servidores de Deus, eram os curadores, certo? Então, vou só pulando. Eles tinham relação com os essênios, cujos princípios adotavam, né? E eles aplicavam essas práticas, todas as virtudes. Também eram celibatos, voltados à contemplação, vivendo a vida solitária. E eles constituíam uma verdadeira ordem religiosa. Então, aqui ele vem falando de todos que eram essênios, que eram terapeutas, né? A gente vai ter alguns filósofos, então, são vários deles, né, que ajudaram. Fosse tais ou fosse judeus, é que evidente é que, do mesmo modo que os essênios, eles representavam um traço de união entre o judaísmo e o cristianismo. Então, eles tinham essa característica, né, os essênios, os terapeutas. Bom, acho que nós não vamos ter mais tempo. Aqui é só para já trazer... está faltando 1 minuto para a gente terminar. Né? Então, aí, se vocês quiserem, depois eu posto, porque isso não está mais no livro, ele vai mostrar a diferença, vai falar dos relotes, e, enfim, e ainda ele traz um monte de coisa aqui que eu já falei, certo? Então, é isso, gente. Eu sei que é chato essa questão dos essênios saduceus, eu queria que vocês lessem de novo, porque é importante a gente ter uma noção de quem eram essas pessoas que viveram junto com Cristo e que, de muitas maneiras, fizeram muita diferença ali naquele momento, né? Então, foi onde Cristo estava, onde Cristo conviveu e foi da onde ele tirou os ensinamentos dele. Ou seja, as parábolas que ele tirou do cotidiano, né? E por isso que ele mostrou ali o fariseu, ele vai mostrando as pessoas e ensinando essas parábolas para todos.
Então, depois eu posto algumas coisas, que, na verdade, eu trouxe algumas Mas coisas... olha só, Miriam, o Oi. que você tem aí para frente assim, é algo que a gente... Porque a gente pode, semana que vem, você começar e você tem um tempo para estar... Porque a gente não está Não estudando? sei Não quem vem, sei, então. não sei o Porque aí ele vai falar sobre o sinagoga, algumas coisas assim, no Sinédrio, enfim. Se você achar que é Mas aí, interessante e eu ficou muita penso, coisa mas... para trás, Não, isso Amiga, aí não está no livro mais, tá? Isso aí estava nos slides. eu acho que concordo com o Georgia que a gente não precisa correr, correr. né? Eu acho muito interessante que todo mundo leia, né, no livro isso que foi, porque isso é um contexto histórico mesmo, a gente vai ter que ler isso daí. Mas a partir daí você trazer ilustrar o que a gente, Fica né, legal. fez hoje, falou hoje. Não vejo problema a gente Porque jogar para frente as eu aulas. não sabia dessa cisão das 12 às 10, um lado às 12, como eles... Você vê como as coisas E começam, os né, gente? Toda detalhes que vez... você veio Você trazendo em vê, e cada por um que a também. gente... Interessante. Você sai de um tronco, a hora que você faz isso, você tem que modificar aquilo, sabe? Porque você não quer ser igual, cara. Então, você tem que modificar, começa a criar. Por isso que a gente vai criando novas seitas, novas, né? Porque a gente tem que estar fazendo modificações para não ser igual, já que né? Eu não aceito sei lá o quê, então eu vou modificando, Eu achei assim, muito interessante esse histórico aí construído de cada grupo que se formou, como eram chamados, essas particularidades, como um se assemelhava ao outro, ou em que se distanciava do outro, né? Eu achei Eu interessante posso essa fazer uma parte. coisinha a mais para trazer para vocês mais resumido, só para a gente ter noção de quem são eles, né? Muito interessante. Você vê que interessante? Eles não sabiam onde o Cristo ficou. Quem que parecia mais com... Eles nem sabiam qual era a doutrina. Essênios, né? Eles não sabiam o que Cristo ia trazer. Mas isso foi depois, né? Então, quem que parecia mais? Fariseu não era. Os essênios. Então, Cristo ficou ali com os essênios, né? Muito interessante. Então, tá bom. Então, a gente combina aí direitinho, né? E a Márcia depois pode estar postando aí no grupo como é que vai ficar para a semana que vem, porque eu estudo a semana que vem é meu. Então, a gente vê se quiser dividir o tempo ou se você, né, como vai resolver. Não tem problema, não. Eu achei Então, que muito dava tempo. obrigado, Miriam. Foi muito legal. Acho que, né, quem não teve a oportunidade de assistir, acho que vale a pena depois estar pedindo a Márcia para poder estar repassando essa gravação. E eu vou pedir agora, Ana Paula. Cadê a Ana Paula? Você pode fazer a nossa prece final? Posso sim. Tá bom. Hoje não. Vamos fechar nossos olhos, concentrar nossos pensamentos em agradecimento. Te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade bendita de mais uma noite estarmos aqui aprendendo, em particular nessa noite de terça-feira, aprendendo o Evangelho Redivivo. Obrigada, Senhor, por todos os esclarecimentos e que o Senhor sempre esteja conosco, nos iluminando e nos intuindo em prol de nosso aperfeiçoamento moral, em busca do saber, do conhecer, que o Senhor sempre esteja mantendo essa chama acesa em nossos corações, em nossas mentes, em nossos pensamentos. Fica conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Então, muito obrigada, Ana Paula. E encerramos, então, o nosso estudo de hoje.